Um garoto incapaz de usar magia em um mundo onde magia é tudo e um sonho aparentemente impossível de ser alcançado. Hoje vamos entrar no mundo de Black Clover e acompanhar um pouco de sua história. Desde já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdo sobre animes. No passado, um poderoso demônio quase extinguiu toda a humanidade, mas um único mago o deteve. Ele passou a ser chamado de Rei Mago e se tornou uma lenda. Séculos depois conhecemos dois órfãos, Asta e Yuno, que foram abandonados na mesma igreja enquanto ainda eram bebês. 10 anos depois, a dupla vive uma vida tranquila em seu vilarejo sob a tutela da freira irmã Lily. Mesmo sendo uma freira, Asta quer se casar com ela e toma muitos foras, pois ela não pode se casar. Depois de ouvir as histórias sobre o Rei Mago, Asta se anima e decide se tornar o Rei Mago para poder ajudar todos do seu vilarejo, apesar de ainda não saber usar magia. Neste momento, o padre chega e pede ao Yuno para que leve uma carta até o prefeito da vila. Ele consegue entregá-la, mas no caminho de volta é atacado por um ladrão bêbado que tenta roubar seu pingente. Yuno mostra grandes habilidades com magia, mesmo sendo tão jovem, mas ainda não tem coragem de usá-la e apanha. Asta fica inquieto, pois Yuno está demorando demais e decide buscá-lo. Chegando lá, ele ataca o ladrão, mas infelizmente é fraco demais. O Yuno tem que ver o garoto apanhar várias e várias vezes, mas sem desistir. Eventualmente, o ladrão desiste do pingente e vai embora, enquanto Asta promete sempre proteger seu amigo e o lembrando mais uma vez da promessa de se tornar Rei Mago. Yuno diz que também se tornará Rei Mago, mas que fará isso antes de Asta, então eles se declaram rivais. 5 anos depois, agora com 15 anos, Asta continua sem saber usar magia enquanto Yuno faz isso muito bem. Os garotos estão animados, pois com essa idade receberão seus grimórios, livros que concedem poderes mágicos a seus proprietários. Yuno é presenteado com um grimório de trevo de 4 folhas, símbolo de grandeza e potencial, o mesmo tipo de grimório que o primeiro Rei Mago de Clover usava. Enquanto isso, Asta, que não possui nenhum poder mágico, não recebe seu grimório e acaba sendo zoado pelos outros magos. Mais tarde naquele dia, um mago ataca Yuno para roubar seu grimório. Ele sabe que não pode usá-lo, pois o grimório só pode ser usado pelo seu proprietário, mas ele não se importa, pois irá vendê-lo para colecionadores. Neste momento, Asta chega e tenta enfrentá-lo, porém é dominado facilmente por não ter magia. Asta pensa em desistir, mas incentivado por Yuno, finalmente recebe seu grimório, que tem um trevo de 5 folhas. As 3 folhas do trevo de um grimório representam juntas fé, esperança e amor. Dentro da 4ª folha reside um bom agouro e dentro da 5ª folha reside um demônio. De repente, o grimório de Asta invoca uma grande espada que surpreendentemente anula a magia de seu inimigo. Em seguida, Asta golpeia o ladrão com sua nova arma e o nocauteia, entregando-o para as autoridades. Dias depois, Asta e Yuno estão treinando com seus grimórios. Eles têm que se preparar, pois no dia seguinte irão prestar o exame para se tornar um cavaleiro mágico. Mais tarde naquele dia, durante o jantar, todos estão felizes pelos garotos, apesar de acharem que somente Yuno passará no exame. No outro dia, a dupla viaja até a capital real para prestar o exame. A viagem levará vários dias, então eles terão que acampar, caçar, se alimentar e ainda apostarão uma corrida para ver quem chegará primeiro. Quando finalmente chegam à capital real, a dupla fica impressionada com o preço das coisas e as comidas locais, afinal só tinham comido batatas a vida inteira. Ao entrar no palácio para prestar o exame, Asta é cercado e perseguido por antipássaros, pássaros que são atraídos por magos que têm pouco poder mágico. Enquanto Asta atrai vários deles, Yuno não tem nenhum ao seu redor, o que já chama a atenção dos outros participantes. Tentando fugir dos pássaros, Asta se choca com Yami Sukehiro, capitão do esquadrão dos Touros Negros, que ameaça matá-lo caso não tenha cuidado e não olhe por onde anda. Em seguida, todos os outros capitães do esquadrão aparecem, entre eles o esquadrão dos Águias de Prata, Reis Leões Carmesins, Louva-a-Deus Verdes, Rosa Azul, Orcas Púrpuras, Pavões Corais, Cervos Cianos e Alvorecer Dourado. O capitão William do Alvorecer Dourado anuncia o início do exame e dá aos participantes sua primeira prova. Eles terão que voar numa vassoura e quando começam, Asta não consegue, se esforçando muito, porém falhando miseravelmente. Yuno, por outro lado, faz isso com maestria, impressionando todos os outros participantes. Asta acaba se saindo terrivelmente mal em todas as provas que envolvia magia, passando vergonha na frente de todos. Algum tempo depois, Fuego Leão Vermilion, capitão dos Reis Leões Carmesins, anunciam a próxima prova, o combate direto. Eles terão que escolher um oponente e lutar entre si para impressionar os capitães. Em seguida, Seki, um garoto aparentemente legal que Asta conheceu durante as outras provas, se ofereceu para lutar com ele, mas no fim se mostra uma pessoa arrogante e diz que só escolheu Asta para parecer mais forte, já que ele não sabe usar magia. Ele ativa uma defesa mágica, mas Asta usa sua espada para anular seu escudo e derrotá-la ao mesmo tempo. O capitão dos Touros Negros ficou interessado em Asta, pois quando tocou percebeu que não tinha magia nenhuma, além de agora mostrar
mostrar uma espada capaz de anular magia. Yuno também é escolhido para lutar e quem o escolheu foi Salim, um jovem nobre e rico de outro reino. Yuno acaba com ele facilmente, o que impressiona a todos, pois ele é um plebeu que derrotou um nobre. No fim da prova, aqueles que forem escolhidos por um capitão serão aceitos no esquadrão do capitão em questão, e se for escolhido por mais de um, o candidato poderá escolher em qual esquadrão deseja entrar. Muitos são reprovados e quando chega a vez do Yuno, todos os esquadrões querem ele, mas no fim, ele acabou indo para o Alvorecer Dourado. Logo depois, Asta se apresenta e parecia que nenhum dos esquadrões iria escolher ele. Entretanto, o capitão Yami desce até ele, liberando uma pressão imensa apenas com sua presença, fala que para ser o Rei Mago, ele tem que superar ele e todos os outros capitães. Asta não cede à pressão e diz que não desistirá, pois um dia será sim o Rei Mago. Vendo a determinação do garoto, Yami diz que quer ele no seu esquadrão e que vai pegar pesado com Asta. Asta fica um pouco confuso no começo, mas logo cai a ficha e ele acaba se empolgando, então é levado para conhecer seu novo esquadrão. Chegando na base dos Touros Negros, o capitão Yami o apresenta como o segundo membro novo do time. Então ele se apresenta e conhece os integrantes do esquadrão: Gordon, Vanessa, Luke, Gauch, Charme, Gray, Magna e Finhal. O capitão diz que tem outros membros no grupo, mas eles estão em missão, então não aparecerão por hora. Depois das apresentações, Asta recebe seu manto do esquadrão, que agora é oficialmente um cavaleiro mágico. Enquanto isso, Yuno também recebe seu manto de cavaleiro e conhece Klaus, seu veterano, no Alvorecer Dourado. No dia seguinte, Asta acorda e faz um tour pela base até que encontra Noelle, a outra recruta daquele ano. Ele tenta cumprimentá-la, mas ela é arrogante e bate na mão dele, o chamando de verme e diz que é da realeza e é muito mais forte. Ela tenta atacar Asta, mas acaba acertando Magna acidentalmente e ela diz que os Touros Negros são o pior esquadrão de todos. Joga seu manto no chão e vai embora. Mais tarde naquele dia, Asta vai até o quintal e acaba encontrando Noelle novamente, que está treinando seu ataque, mas não acerta nenhum alvo. Acontece que mesmo sendo uma nobre, Noelle nunca conseguiu controlar o seu próprio poder e sempre foi desprezada pelos próprios irmãos por isso. Eventualmente, Noelle percebe a presença de Asta ali e ao tentar controlar seu poder novamente, cria uma imensa esfera d'água que a consome também. Sem opções, o capitão Yami arremessa Asta, esperando que ele use sua espada para anular a magia de Noelle. O plano dá certo e Asta demonstra estar impressionado com o poder de Noelle, então a incentiva, a deixando envergonhada e agradecida. Os dias se passam e Asta faz todo o trabalho pesado da base e durante o café da manhã reclama por não receber a ajuda de Noelle. Repentinamente, Magna e o capitão Yami saem dizendo que irão a uma missão, mas na verdade vão apostar no jogo de cartas. Eles acabam jogando contra o prefeito de uma pequena vila próxima à vila em que Magna cresceu. Eles perdem tudo para o prefeito, mas não querem desistir, então o capitão Yami aceita o desafio de apostar um favor. No fim de tudo, eles perdem novamente e voltam para casa devendo um favor e pelados, pois perderam até suas roupas. Por terem apostado um favor, eles passam uma missão para Asta e Noelle, que é na verdade o favor que eles deviam. Eles terão que caçar alguns javalis selvagens que estão atrapalhando as plantações do vilarejo daquele prefeito. Asta e Noelle não conseguem voar de vassoura por conta própria, então Magna os leva em sua vassoura personalizada. Próximo ao vilarejo, Asta corre de um javali enfurecido, pois está tendo dificuldades. Ao tentar ajudá-lo, Noelle acaba acertando o próprio Asta com sua magia, e cansado de correr, Asta invoca sua espada e derrota o animal. Acontece que aquele não era o único javali na região, então Asta vai ter muito trabalho. Com os javalis derrotados, eles continuam sua jornada e Magna conta aos novatos como conheceu aquele prefeito. Ele conta que quando recebeu seu grimório se sentiu muito poderoso e passou a ir naquele vilarejo todos os dias tentando dominá-lo à força. O prefeito não gostou nada dessa atitude de Magna e o enfrentou todas as vezes, o castigando sempre que se enfrentavam. Acontece que o prefeito foi quem ensinou Magna a usar seus poderes para ajudar as pessoas ao invés de perturbá-las. Além disso, o incentivou a se tornar um cavaleiro mágico e seus ensinamentos o ajudaram a se tornar um homem de verdade. Quando o grupo chega ao vilarejo, descobrem que está coberto por um domo mágico que os fará perder o senso de direção, impedindo que andem lá dentro. Magna guia Asta falando onde cortar com a espada para conseguirem chegar até a praça principal da vila. Quando chegam, descobrem que bandidos tomaram o vilarejo e mataram o prefeito. O bandido ataca os aldeões, mas Asta os defende, repelindo todos os ataques. Magna também ajuda, mas está quase sem poderes, pois teve que carregar Asta e Noelle em sua vassoura. Vendo o quanto estão se esforçando, Noelle se sente inútil por não controlar a própria magia, até que uma garotinha do vilarejo a pede ajuda, então Noelle ganha grande confiança e desperta uma nova magia em seu grimório. Ela cria uma esfera mágica cobrindo todos e os protegendo do ataque inimigo. Percebendo uma pequena abertura enquanto o bandido ataca, Asta avança em um ataque poderoso, mas o bandido contra-ataca. Asta não desiste e continua lutando, mesmo sendo claramente
novamente mais fraco. Magna entra no campo de batalha e começa a canalizar um ataque poderoso usando suas últimas forças. Quando lança seu ataque, o bandido defende, mas o que ele não esperava é que Asta, que estava logo atrás dele, rebateu o ataque de Magna, o acertando. O bandido consegue resistir ao ataque, mas antes que pudesse atacar novamente, Asta o golpeia com sua espada de antimagia, derrotando o inimigo e desmaiando sem forças. Magna prende os bandidos com sua magia, mas como está quase sem forças, um deles consegue fugir. Algum tempo depois, antes dos cavaleiros responsáveis buscar os bandidos, eles usam um artefato mágico para derrotar a si mesmo. Antes de ir embora, o trio faz um velório digno para o prefeito, lembrando de tudo de bom que ele já fez pelas outras pessoas. De repente, um antipássaro aparece, batendo com uma joia na cabeça de Asta. Noelle acha o pássaro fofo, então todos decidem levá-lo com eles até a base. Enquanto isso, o bandido que tinha fugido reporta a situação a um mago misterioso, que os mandou atacar aquela vila para pegarem aquela pedra mágica. Nesse momento, nos é mostrado que esse mago misterioso tem o brasão do alvorecer dourado em sua roupa. Chegando na base dos touros negros, eles relatam o que aconteceu ao capitão, que os parabeniza e diz que eles receberam uma estrela de honra por terem suas ações reconhecidas pelo próprio Rei Mago. Acontece que os esquadrões competem para ter mais estrelas, pois é um indicativo do quanto trabalharam naquele ano. O alvorecer dourado está na frente de todos com um total de 70 estrelas, enquanto os touros negros estão em último, tendo 30 estrelas negativas. Todos os touros negros receberam seus pagamentos e Asta, sem saber o que fazer com tanto dinheiro, manda todo para a igreja onde cresceu. Em seguida, Vanessa leva Asta e Noelle para fazer compras no mercado negro, que é um lugar perigoso, mas tem os itens mágicos mais eficientes. Enquanto Asta fica distraído com todos aqueles artefatos, Vanessa ajuda Noelle a procurar algo que ajude a controlar seus poderes. Enquanto isso, Yuno recebe a missão de ser guarda-costas do Lord Salim, aquele que o enfrentou durante o exame dos cavaleiros. Estão junto dele a outra novata do seu esquadrão, Mimosa, e o seu veterano Klaus. Em seguida, nuvens de tempestade se aproximam e Yuno vai verificar o que é. De repente, ele é atacado por vários bandidos, mas sozinho consegue fazê-los recuar. Para agradecer por protegê-lo, Lord Salim pede que passem pelo vilarejo onde Yuno cresceu para que ele possa rever seus amigos. Ao chegar, eles são recebidos por Lily, que oferece comida a todos. O Lord Salim pede que a irmã Lily busque mais água e então a cobre com seu casaco, alegando que está muito frio lá fora. De repente, a irmã Lily é sequestrada e todos ouvem o barulho do seu pote caindo. Klaus quer continuar a missão, alegando que sua prioridade é escoltar Salim, mas Yuno ignora seus comandos e vai à procura da irmã Lily. Eventualmente, ele encontra os bandidos e derrota um por um, até encontrar a irmã Lily, que foi feita de refém. Yuno recusa qualquer tipo de acordo e quando o inimigo baixa a guarda, ele se abaixa enquanto Klaus ataca o bandido. Klaus voltou pois descobriu toda a verdade e acontece que Salim planejou tudo isso para se vingar de Yuno. A Mimosa descobriu isso usando sua magia de plantas e ao voltar da missão, eles receberam uma estrela do Rei Mago, pois Salim confessou vários outros crimes depois que o prenderam. Semanas depois, todo o esquadrão dos touros negros se une para dar nome ao antipássaro que vive com eles agora. Depois de muitos nomes feios ou sem criatividade, eles decidem chamá-lo de Nero. Nesse momento, o Capitão Yami chega e anuncia uma nova missão. Eles terão que explorar uma nova masmorra, pois elas escondem segredos poderosos sobre magia antiga. Eles têm que se apressar para essa missão, pois os guerreiros do Reino Diamond também querem a masmorra. O Reino Diamond é inimigo de Clover, então eles não podem deixar pegar nenhum artefato. Luke comandará esta missão e levará Noelle com ele, além de Asta, que foi selecionado pelo próprio Rei Mago. Assim que entram na masmorra, Asta se empolga e acaba ativando uma armadilha por acidente, mas consegue reagir a tempo de se defender. Luke achou aquilo engraçado e então faz Asta cair em outra armadilha de propósito. Em seguida, Luke sente um grande poder e vai em direção a ele, pois é viciado em lutar. Enquanto Luke procura seu oponente, Asta e Noelle seguem caminho, quando de repente se encontram com o time de Yuno, que também foi convocado para esta missão. As duas equipes discutem amigavelmente e decidem competir sobre quem conquistará a masmorra primeiro. Mimosa usa sua magia para recriar a planta da masmorra e então eles seguem em frente. Asta e Noelle não sabem para que lado ir e acabam caindo em várias armadilhas. Enquanto isso, Luke derrota os inimigos mais fracos e se prepara para derrotar o seu líder, Lotus. Acontece que Luke é viciado em lutar e fica muito animado quando enfrenta inimigos fortes, que é o caso do próprio Lotus. Luke parte para cima e Lotus se defende com sua magia de fumaça, então Luke continua atacando em alta velocidade, mas não consegue acertar. Lotus revela que ele não conseguirá acertá-lo, pois usou uma magia de fumaça para debilitar Luke fisicamente. Ele usou esse poder disfarçadamente, enquanto Luke enfrentava os outros bandidos e Luke então começa a se sentir fraco. De repente, Luke se levanta novamente para
parece estar bem e decidiu lutar a sério, pois lembrou do seu passado. Acontece que desde pequeno, Luke sempre manteve um sorriso no rosto independente da situação, o que era considerado anormal até pela sua mãe, que o batia por isso. Certo dia, Luke derrota um nobre no mano a mano, mesmo sendo um plebeu. Isso assusta os outros participantes e deixa sua mãe muito orgulhosa, que o abraça pela primeira vez e diz para sempre continuar vencendo com esse incrível poder. No dia do funeral de sua mãe, Luke mantinha um sorriso no rosto, apesar de estar chorando, e desde aquele dia ele é viciado em lutar e obcecado em vencer para orgulhá-la. Luke começa a atacar Lotus novamente, mas continua lento demais, então Lotus o prende com sua magia de fumaça. Enquanto isso, a equipe de Yuno se depara com uma porta para a Sala dos Tesouros. De repente, Mimosa é atacada, a deixando fraca demais para lutar, tendo que fazer um feitiço para se curar. Quem a atacou foi Mars, o mago do reino inimigo, e então uma luta se inicia. O inimigo usa magias poderosas, mas nem sequer está usando seu Grimório. Ele acaba pegando Klaus de surpresa com um ataque rápido, mas Yuno usa sua magia de vento e consegue detê-lo. Ao mesmo tempo, Noelle sente a mana de Luke, o que significa que ele está lutando. Eventualmente, Asta aparece para ajudar Luke, cortando a fumaça com sua espada de antimagia. Luke, agora liberto, ataca Lotus com uma feição assustadora, atacando sozinho, pois diz não precisar de ajuda. Mesmo assim, Asta o ajuda, o defendendo, pois seria derrotado. Asta diz considerá-lo um companheiro, então irá ajudá-lo, mesmo sem sua aprovação. Luke se anima em lutar com Asta, percebendo que agora não está mais sozinho, então Lotus também decide lutar a sério e cobre toda a sala com a magia de fumaça densa. Enquanto isso, Yuno também decide ir com tudo e usa 2 feitiços de uma vez, o que impressiona Klaus. Infelizmente isso não foi o suficiente, pois Mars é muito poderoso e consegue resistir. Acontece que o reino Diamond faz experimentos com seus magos, os aprimorando ao implantar pedras mágicas em seus corpos. A luta segue e Klaus lança um ataque contra Mars, que se defende usando um clone de cristal. Mars também é atacado por Yuno, que desvia voando pela masmorra e tenta contra-atacar, só que nada surte efeito. Do outro lado, Asta corta a fumaça, mas quanto mais ele corta, mais a fumaça se intensifica. Luke analisa a situação e bola um plano, então lança ataques de energia contra Lotus, que desvia de todos. De repente, Lotus é atingido por Asta, que o atacou enquanto estava distraído. Agora derrotado, Lotus usa suas últimas forças para criar uma locomotiva de fumaça e fugir com seus subordinados. Luke até tenta alcançá-lo, mas acaba tropeçando e os perde de vista. Em seguida, Luke sente o poder de Mars e se anima novamente, então eles correm para ajudar os outros. Mars está preparando um ataque poderoso contra Yuno, mas quando lança é parado por Asta, que chega no último segundo. Luke ajuda Klaus contra o clone de cristal e Noelle protege Mimosa com sua magia. Em seguida, Mars conjura vários outros clones e começa a lutar com Asta, que corta seu ataque e o usa de apoio para chegar até ele, o acertando com sua espada. Agora recuperado, Mars parte para cima de Asta dessa vez, mas ele se defende e todos ficam impressionados com a luta de alto nível. De repente, Mars carrega um ataque super poderoso e lança em Asta, que não consegue se defender, mas se levanta novamente, mostrando grande resistência e resiliência. Asta parte para cima de Mars novamente em alta velocidade e o acerta com sua espada, finalmente o derrotando. Depois de prender Mars e confiscar seu Grimório, os grupos se preparam para entrar na Câmara dos Tesouros e discutem sobre qual time entrará primeiro, mas no fim decidem entrar juntos. Asta usa sua espada para cortar a porta e então eles entram. Eles ficam maravilhados com todo aquele tesouro e encontram vários artefatos mágicos intrigantes. Yuno encontra um pergaminho antigo que, ao abrir, começa a brilhar, passando suas informações diretamente para o seu Grimório. De repente, o Grimório de Mars sai voando das mãos de Klaus e volta para o seu dono. Acontece que Mars tem 2 atributos mágicos, a magia tipo cristal e a magia tipo fogo, podendo usar magias de ataque e magias de recuperação. Em seguida, Mars ataca Noelle, deixando-a inconsciente e furioso, Asta avança para cima de Mars, enquanto se defende de seus ataques. Infelizmente, Mars é muito mais forte e consegue o acertar, fazendo ele atravessar uma parede secreta na Câmara dos Tesouros. Mimosa usa o feitiço mais forte que consegue para ajudar Noelle, mas parece estar confuso com o fato deles defenderem uns aos outros, então avança em direção a elas enquanto lembra do seu passado. Acontece que Mars era parte de um experimento que aprimorava várias crianças com potencial em magia. Mars só tinha uma amiga que o apoiava em qualquer situação e, infelizmente, na etapa final do experimento, só um dos 2 jovens poderia se tornar
tornar o guerreiro perfeito, então todos se enfrentam em um Battle Royale mágico. A amiga de Mars aparece e diz coisas horríveis antes de atacá-lo com sua magia de fogo. Mars a mata tentando se defender e fica arrasado, e em seus últimos minutos de vida ela o cura e diz que só fez isso para que ele tivesse coragem de se defender e poder continuar vivendo. Enquanto isso, acordando naquela sala secreta da câmara, Asta encontra outra espada com a ajuda de Nero. Esta nova espada é menor e mais leve, o que possibilita maior velocidade de ataque. Mars tenta atacar as garotas, mas Asta chega rapidamente e corta todos os seus ataques. Agora, sendo mais rápido, Asta consegue chegar até Mars e o acerta, mas não adiantou muito, pois ele se recupera usando a magia de fogo. Incentivado por Noelle, Asta ganha muita confiança e sua espada nova começa a se acender. Quando Asta ataca, sua espada lança uma magia de tipo água que acerta Mars. Aparentemente, aquela espada nova copiou a magia de Noelle e em seguida lançou em seu inimigo. De repente, Asta se dá conta de que foi atingido por um estilhaço de cristal e desmaia enquanto seu Grimório absorve a espada nova. Mimosa vai ajudá-lo com sua magia de cura, mas Mars se levanta e tenta finalizar Asta com um ataque poderoso. Nesse momento, Yuno se solta e libera um novo poder. O tempo para e ele vê uma pequena fada que derrota Mars com um simples sopro. Todos ficam surpresos e sem entender nada, inclusive o próprio Yuno, e quando ele abre seu Grimório, percebe que o feitiço que tinha usado tinha os caracteres do pergaminho, então aparentemente a fada era uma magia dele. De repente, a masmorra começa a desmoronar e eles se preparam para fugir. Asta está muito debilitado, mas mesmo assim pedem para que salvem Mars. Eles não conseguem ajudá-lo a tempo e vão embora com Luke os guiando até a saída. Pouco tempo depois, Asta acorda e todos ficam tranquilos por ele estar bem. Em seguida, Klaus abraça Asta e Yuno e se desculpa por ter os menosprezado, e depois de algumas risadas, eles vão embora. Enquanto isso, Lotus está com vários tesouros em sua locomotiva, revelando que estava na Câmara do Tesouro o tempo todo. Ele pegou vários tesouros, além de salvar Mars a tempo que a masmorra desmoronasse, e a caminho do seu reino, Mars percebe que agora se lembra de tudo que aconteceu em sua infância e agradece a Lotus por ter o ajudado. E essa foi a nossa aventura pelos primeiros 19 episódios de Black Clover. Logo mais estaremos voltando a partir do episódio 20 e não se esquece de deixar aquele like mágico, comentar o que você achou do vídeo e claro, se inscrever no canal para mais conteúdo sobre animes. Obrigado por assistir até aqui e valeu!